Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Fernando. O relato que irei contar passou de geração a geração na minha família, pois aconteceu com meu bisavô, que contou para meu avô, que contou para o meu pai. E ele me contou essa história muito cabulosa, que aconteceu quando meu bisavô tinha acabado de se casar com minha bisavó, já que os dois juntos viram aquele ser. A minha família sempre viveu da roça. Nós criamos vacas, carneiros, porcos e galinhas. Tudo para consumo próprio. E não é diferente hoje em dia, pois eu também crio animais. Mas tudo começou lá em 1954, quando meu bisavô se casou com minha bisavó. Ele ganhou do pai dela uma fazenda bem grande, com algumas cabeças de gado e alguns porcos também, para que os dois tivessem como se manter. Mas só que meu bisavô não conseguia dar conta da fazenda inteira sozinho, já que ela era muito grande, e por isso ele vivia contratando gente para ajudá-lo. Mas pelo trabalho ser pesado, era difícil alguém durar, pois tinha que cuidar dos animais o dia inteiro. Mas teve um homem que aguentou o tranco, e foi justamente esse homem que virou um pesadelo na vida dos meus bisavós. Esse homem dizia que era ali mesmo daquela região, mas que depois desse ocorrido foram saber da sua família, mas que nada encontraram. Ele era um total estranho. Esse homem soube que estavam contratando o caseiro na fazenda dos meus bisavós, e foi atrás de saber desse emprego, pois tinha salário bom, comida e ainda moradia. Era a oportunidade perfeita para quem não tinha nada nessa vida. Então foi tudo nos conformes. O homem trabalhava bem e nunca deu trabalho para meus bisavós. Só que depois que meu bisavô contratou esse homem, coisas bem estranhas começaram a acontecer na sua fazenda. O primeiro indício de que algo não estava normal foram as galinhas que começaram a amanhecer mortas. Mas dava para explicar tal fato por conta das raposas, que tinham muitas por ali. Só que os porcos e os bezerros também começaram a amanhecer mortos, todos dilacerados. Foi aí que meu bisavô chamou o caseiro para ficar de guarda junto com ele. Mas sempre que chegava na noite da quinta para a sexta, o homem inventava uma febre, ou dor de dente para não ficar vigiando. E justamente na noite que eles não ficavam na vigília, a matança continuava. Foi então que meu bisavô, junto com minha bisavó, resolveram ficar de tocaia por conta própria, para ver se conseguiam pegar o tal bicho que estava fazendo tudo aquilo com seus animais. Sendo que eles já suspeitavam do homem, que estranhamente não queria de jeito nenhum vigiar nas quintas-feiras. Pois bem, chegado mais uma noite de quinta-feira, novamente eles convidaram o caseiro para ficar de guarda, mas ele novamente se negou. Disse que estava se sentindo mal aquela noite. Meu bisavô falou que podia deixar, que em outro dia eles ficavam de vigia, e disse mais, que ia dormir bem cedo. Só que meu bisavô não foi dormir. Ele ficou acordado debaixo do alpendre, com sua espingarda sentada em uma cadeira. O tempo foi se passando até que deu meia-noite. Foi nessa hora que o caseiro saiu correndo de dentro da sua casa, indo na direção do chiqueiro dos porcos. Foi então que meu bisavô, vendo aquela cena inusitada, esperou o homem entrar no chiqueiro. Logo depois foi atrás, para saber o que aquele homem ia fazer ali aquelas horas. Mas quando chegou lá, o homem havia sumido. Só tinha seus porcos no chiqueiro. Mas meu bisavô foi contar, e tinha 9 porcos, não 8 que eram aqueles que restaram. E foi nessa hora que aquele bicho deu as caras. Um dos porcos ficou em pé que nem um homem. Era muito mais alto que meu bisavô. Ele, vendo aquela esquisitice, deu um tiro no bicho que o fez soltar um grunhido, tipo misturado com um ronco muito alto. A coisa não ficou parada. Correu para cima dele. Só que minha bisavó estava bem perto,
e também atirou naquela criatura, que com os 2 tiros saiu correndo de 4, tomando rumo ignorado. Meus bisavós viram aquele bicho correndo, e deu para perceber que metade dele era porco e a outra metade era de gente. Mesmo com medo, eles seguiram o rastro de sangue daquela criatura e o encontraram já sem vida em uma estrada de terra, bem ali próximo da sua fazenda. Ele não era mais aquele estranho ser. Aquela besta havia virado caseiro, e era ele que virava bicho em noites de quinta-feira. Como os meus bisavós haviam tirado a vida dele, alguém teria que arcar com as consequências. E meu bisavô chamou a polícia e explicou tudo o que aquele homem havia feito, desde a sua transformação naquele demônio até o dia em que ele faleceu, que depois de ter levado os tiros, voltou a ser gente normal. Mas mesmo ele contando a sua versão, meu bisavô foi preso, mas que logo foi solto pois agiu em legítima defesa, já que a besta ainda mordeu seu braço. Agora é que vem o mais cabuloso dessa história toda. Mesmo procurando aquele homem nos arquivos da delegacia, não encontraram nada sobre ele. Era um total estranho. Nunca haviam feito sequer um registro de sua pessoa. Eu não cheguei a conhecer meus bisavós, Sam, pois eles morreram quando eu nem tinha nascido. Mas hoje sei que eles foram bastante corajosos de enfrentar aquela besta sozinhos. Até hoje essa história é contada em minha família. O caso do homem que virava porco. Boa noite. Olá, Sam, e boa noite para todos. Eu me chamo Fabrício e moro em Tauá, uma cidade que fica no estado do Ceará. Trabalho como segurança de eventos, mas também faço bicos como vigia. E dentre tantas noites de vigília, eu já vi muita coisa sinistra por aí. Almas penadas, gritos do além e já vi até OVNIs. Mas o que mais me assustou foi um bicho, que até os dias de hoje não sei dar um nome. Porém, um homem que me contratou disse que era um lobisomem. Mas se aquilo for mesmo uma coisa dessas, eles são muito diferentes do que imaginamos. São maiores e mais assustadores. Tudo ocorreu em meados de 2009. Eu estava desempregado e de vez em quando fazendo bicos como segurança de obras. Mas nada além disso. Histórias de lobisomem corria solto aqui por onde moro. Diziam ser um bicho peludo, grande e que corria muito rápido. Mas eu até então nunca tinha visto nada. Mas também não duvidava, pois para ter esse tanto de relato, alguma coisa realmente estaria aparecendo. Tanto que foi nessa época que o dono de uma chácara me pediu para ficar de vigia em sua propriedade. Achei bom o emprego, mas fiquei com o pé atrás, pois apesar de pagar bem, coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Animais sumiam sem deixar rastros, urros altos noite afora e avistamentos do tal lobisomem. Mas mesmo com tudo isso, aceitei o serviço, pois pagando bem, que mal tem, né? Porém, eu não estava preparado para ver aquele bicho. O dono dessa chácara, que daria o nome de João, para não ter que expor ninguém, disse que fazia algumas semanas que suas galinhas vinham sumindo. Tanto que ele achava que era um ladrão, pois não encontrava nenhum rastro das pobres galinhas. Mas ele logo descartou essa hipótese, já que a sua esposa jurava ter visto um vulto preto passando correndo em frente da sua propriedade. Quando ouvi essa história, fiquei com um pouco de medo, pois tudo levava a crer que tinha um lobisomem rondando por lá. Mas como ele me daria um revólver, eu fiquei mais tranquilo. O problema era que isso não iria parar uma aberração daquelas. Como a chácara ficava afastado da cidade,
Todo dia eu ia às 5h30 para chegar às 6 da noite lá, e ficava acordado até às 6 da manhã. O lugar onde ficava vigiando era meio que uma guarita, pois era uma antiga caixa d'água improvisada. Não vou negar, mas as primeiras noites foram calmas, tanto que às vezes eu até dormia. Mas tudo mudou na noite em que aquele bicho apareceu, e foi aí que eu vi como aquela criatura era medonha. Numa noite comum eu estava fazendo uma ronda pela chácara, para ver se estava tudo em ordem. Fui até o galinheiro, depois até o lado da chácara, e estava tudo muito calmo. Então fui seguindo de volta para a caixa d'água. Enquanto eu subia as escadas de lá, foi que comecei a ouvir uma correria que vinha de longe. Olhei para a estrada de terra e percebi uma coisa escura vindo no rumo da chácara. Eu então me apressei e subi bem rápido na caixa d'água e fiquei esperando aquela coisa chegar. E quanto mais aquilo se aproximava, com mais forma ia tomando. Foi aí que percebi que era uma criatura grande e muito estranha. Era um bicho que corria de 4, mas era algo diferente, pois suas pernas não eram tortas e muito menos dobradas. Eram retas como de uma pessoa normal. O estranho era que a parte da frente era meio caída, enquanto a de trás era mais levantada. Aquilo meio que corria com os cotovelos encostando no chão e vinha correndo de uma forma assustadora. Só isso foi o bastante para me deixar todo arrepiado. Mas medo mesmo senti quando ele parou e percebi o quão inteligentes são os lobisomens. O bicho parou a uns 30 metros da chácara e de uma vez ficou em pé. Parecia sentir que eu estava lá em cima da caixa d'água, pois ele não parava de olhar na minha direção. E ficou ali por um tempo só me encarando, até novamente ficar de 4 e seguir o seu caminho, mas que logo apareceu lá do outro lado e novamente ficou de pé e olhando na minha direção. Aquela criatura ficou nessa por um bom tempo, até ir embora de vez. Fiquei em choque por um momento e agradecendo a Deus por ele não ter me atacado, pois era um bicho grande e muito assustador. No outro dia pela manhã contei tudo para o Sr. João, e depois do meu depoimento que ele teve a certeza de quem que estava atacando a sua chácara era um lobisomem, e disse que ia botar outro vigia para ficar comigo, pois se ele aparecesse, a ordem era para atirar. Só que aquela foi a única vez que o bicho apareceu nas terras do Sr. João. Por muitas noites só ouvíamos os urros assustadores ao longe, mas nada igual do que vi. Ainda trabalhei alguns meses naquela chácara, mas nunca mais vimos nada, nem eu e nem o outro segurança, e tudo acalmou lá por aquela região. Eu achava que iria ver algo como cachorro, mas aquela criatura era diferente, tanto pela parte de trás ser levantada, como pelo jeito estranho que ele se movia com os cotovelos no chão e meio que se arrastando. Mesmo vendo ele de longe, fiquei morrendo de medo. Fiquei imaginando como seria me bater de frente com aquela aberração. Boa noite. Hoje estarei contando com detalhes de uma história acontecida em Santa Fé do Sul, São Paulo. Uma senhora, Dona Doca, apelidada pelos irmãos, nome provido de Dorestina, uma senhora de 78 anos. Vamos ao relato. O ano era 1970. Nasceu meu primeiro e único filho. Morava em uma rua, que no final havia um campo de futebol. Lá havia muitos jogos, vinha gente de todo lugar jogar e assistir.
Tínhamos uma casa muito grande, com outra ridícula no fundo, que também era enorme, com vários quartos, que meu marido alugava. Isso mantinha nossos custos extras e os mimos dele, que eram os cavalos. Um certo dia chegou um homem muito bem vestido, porém estava fedendo. Conversou com meu marido e alugou um quarto por uma semana. Um homem estranho, mas pagou em dinheiro a semana. Perguntei ao meu marido: sentiu o cheiro que estava neste homem? Ele disse: é um mascate, um vendedor ambulante. Anda por semanas a pé e pegando carona em tudo que é carroça. Deve ter pego de um vendedor de porcos. Perguntei: ele falou o nome? Sim, o nome dele é Sebastião. Bom, fiquei tranquila, pois o meu marido estava ali o tempo todo. Então, em uma quinta-feira, meu marido foi na feira comprar 2 galinhas para que eu pudesse fazer o almoço de sábado. Esta feira é perto de casa. Não iria precisar ir até o outro bairro na feira de lá. Ele então as prendeu em um galinheiro desativado que tínhamos. E nisso chegou a noite de madrugada de quinta. Meu filho não parava de chorar, compulsivamente. Este homem passou pela porta da cozinha e olhou para dentro com um olhar fixo em meu bebê de colo. Eu naquele momento gelei pelo olhar que ele deu no meu bebê de colo. E quando meu marido saiu do banho, eu comentei com ele que fiquei desconfortável. O meu esposo disse: você é muito boba, acha problema em tudo. Daí eu pensei que deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Meu filho tinha apenas 2 meses de nascido ainda. Não tínhamos padrinhos para o batismo. Meus irmãos moravam no Paraná e minha única cunhada em Porto Velho. Então, estávamos à procura de bons padrinhos. Uma criança pagã é um bom prato de lobisomem, diz as lendas. Mas eu não me apegava a nenhuma lenda. E eu mal ia à igreja. Tinha muito a fazer naquele casarão, e ainda sozinha para os hóspedes que locavam os quartos. Esta semana foi atípico. Alugamos todos os quartos. Eram 6 quartos com 6 homens diferentes hospedados. Mas aquele homem era o mais estranho. Chegou a madrugada de sexta-feira, por volta de umas 3 horas da manhã, ouvimos um barulhão no galinheiro. Meus cachorros, que eram 2 vira-latas grandões, acuados no canto do tanque, latindo sem parar. Meu marido pegou a lamparina e foi ver se era algum gambá, ou raposa, ou uma cobra que havia invadido. Aí, mais 2 hóspedes acordaram e foram com ele verificar o que estava errado com as galinhas. Quando meu marido chegou lá, só as penas e os pingos de sangue no chão. O galinheiro todo arrebentado, e um deles falou: isso é lobo-guará. O outro disse: não, isso é coisa de lobisomem. Meu marido riu do rapaz e disse: isso é coisa de onça-parda, homem. Pois isso é o que tem aos montes por aqui. E agora deixa de achismo e vamos voltar a dormir. Amanhã cedo eu compro mais 2. Eu estava em meu quarto que dava para a lateral da casa, quando lembrei do meu bebê, e eu fui no quarto dele, que era do lado do meu. Quando passei pela porta e olhei na janela, estava aqueles olhos amarelos olhando meu filho. Só que minha casa tinha grades em todos os quartos, e ele apenas lambia as grades e cheirava o ar.
Nesse momento eu soltei um grito que meu marido disse que amoleceu até as pernas. Naquele momento, eu peguei o meu bebê e saí correndo até a sala, quando dei de cara com meu marido e mais os homens que estavam com ele. Eu falei gritando. Um bicho horrível estava na janela do quarto, lambendo as grades do nosso filho. O homem que havia falado sobre o ataque do galinheiro ser de lobisomem disse assim: eu falei que era besta fera. E ele disse: se o seu filho não for batizado, pode mudar de casa, pois ele vem até levar ele. Naquela hora eu queria ir embora para a casa da minha família no Paraná. Meu marido disse: ninguém sai dessa casa. Se esse bicho voltar a aparecer aqui, será o último lugar que ele irá pisar. Logo amanheceu e todos acordaram, menos o mal cheiroso. Aí quando foi 11h30, na hora do almoço, ele apareceu dizendo não estar com fome. Naquele momento eu deduzi que era ele a besta fera, mas não poderia acusá-lo de algo do tipo sem provas. Disse ao vizinho dele de porta para que ficasse de olho nele, que daria a ele 2 diárias em troca. Noite de sábado ouvimos um uivo de longe, até que depois de uns 30 minutos, parecia que estava uivando dentro do nosso quintal. Para ajudar, os vagabundos dos cachorros também estavam uivando. Deu um aperto no meu coração. Eu resolvi ficar com Davi no meu colo. Isso, apenas eu e o esposo e meu filho na sala, sentados. Quando ouvimos um estrondo na porta da cozinha, meu marido gritou: corre para o quarto e fecha a porta. Do nada, escuto meu marido dar um grito: Jesus Cristo, o que é isso, meu Deus? Quando os 2 rapazes vieram de fora e viram o bicho de costas, enterrou um ferro bem pontudo nas costas da fera. Eram os mesmos 2 homens corajosos. Meu marido aproveitou e deu uma facada nas costas da fera também quando ele se virou para atacar os homens. Quando ele se voltou contra os rapazes, ele estava babando e bufando, parecia um boi bravo. E ele pegou um pelo pescoço e arrancou a cabeça dele sem fazer força. O outro rapaz saiu correndo, só que era tarde demais para ele também. Antes de abrir o portão, ele o pegou e o dilacerou. E meu marido vendo tudo isso sem poder fazer nada. Não havia nenhuma arma ou outra coisa que pudesse feri-lo em casa. Quando apareceu aquele homem fedido com um revólver e atirou no monstro 6 vezes. Aquele bom homem, que eu jurava ser o monstro, estava naquele momento nos salvando da fera. Ele não sucumbiu aos tiros, mas quando ele pegou o facão e arrancou a cabeça dele, seu corpo caiu para o lado e a cabeça para o outro. Quando a fera caiu no chão, começou a transformação de bicho para homem. Foi quando meu marido viu. Aquele homem decapitado era o último a alugar o quarto com a gente. O homem fedido se apresentou dizendo que era um padre sacerdote há anos atrás, antes de virar mascate. Por causa de um acontecido com sua família, de uma besta-fera desta ter matado sua mãe e irmã, ele largou a batina e virou mascate. Disse já ter topado com 5 lobisomens e matou todos dessa mesma forma. A vida dele é vagar sem saber para onde ir, apenas buscando vingança pelo ocorrido com a família.
Aí neste dia, achamos o padrinho do meu filho, e a madrinha foi uma amiga do trabalho. De Senhor Sebastião virou compadre Tião. Ele volta em todos os aniversários do Davi, sempre trazendo brinquedos que as mães odeiam, pois fazem barulho. E eu julgando aquele homem que salvou a vida do meu Davi. Se não fosse ele, estaríamos eu e meu marido e meu querido Davi mortos hoje. Obrigado ao meu eterno amigo e compadre Tião, falecido em 20/7/2004. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Kleber. Contarei um apuros que passei há um tempo atrás, em uma cidade que parei apenas para abastecer. E se existe mesmo lobisomem, acho que aquele bicho era um. Sou caminhoneiro há pouco mais de 12 anos e já rodei muito por aí. Cheguei até morar por 2 anos seguidos na estrada, mas confesso que não acostumei, pois a saudade da família é muito grande, principalmente quando você sai e não sabe se volta para casa. Pois bem, nesses longos anos na estrada eu já sofri um acidente, fui roubado 2 vezes e me bati com o lobisomem uma única vez. E nem sei se posso chamá-lo assim, pois não vi aquela criatura, somente senti a sua presença e escutei os barulhos que aquilo fazia, que eram tão assustadores que até hoje lembro bem daquele som. O ano desse ocorrido foi 2012. Eu já tinha pegado as manhas das estradas e só pegava ela quando era seguro, pois foi por inexperiência que sofri o acidente e fui roubado 2 vezes. Mas o que contarei foi algo inesperado, que eu não estava preparado para ter essa experiência. Aliás, acho que ninguém estaria. Bom, em 2012 recebi uma encomenda para deixar em São Paulo. A cidade não me recordo direito, mas onde vi aquela criatura foi em Itupeva, um município de lá também. Escolhi o lugar para fazer uma pequena pausa de apenas uma noite, pois só descansaria e logo retornaria para a estrada. Coisas simples que sou acostumado a fazer. Parei em Itupeva por volta das 8h30 da noite. Abasteci meu caminhão num posto de lá, mas tive que estacionar em um local bem afastado, pois a garagem do posto já estava lotada. Andando pela cidade, acabei achando o descampado que seria ideal para ficar. Dali era só virar à direita e seguir a minha viagem. Bem à minha esquerda tinha a cidade. Já na minha direita tinha somente mato. Apesar de estar num lugar isolado e também sozinho, eu já estava acostumado de ficar assim. Pois bem, jantei umas 9 da noite e fui dormir às 10. Estava bastante relaxado e seria uma longa soneca bem merecida. Mas foi no meio da noite que aquela besta apareceu. Acordei exatamente às 3 da manhã, com um susto que tive. Sabe aqueles sonhos que você sonha que está caindo e acorda muito assustado? Pois é, esse foi o meu sonho. Me acordei meio atordoado e logo peguei no meu relógio, que marcavam as 3 da manhã em ponto. Fiquei feliz por ainda estar de noite, pois teria mais tempo de descanso, e logo tentei voltar a dormir. Porém, não estava conseguindo, já que a minha bexiga estava cheia e estava incomodando bastante. Foi então que saí do meu caminhão e fiz xixi bem ali do lado, e acho que nessa hora eu já estava sendo observado por aquele bicho, pois vi bem distante 2 olhos no mato só me encarando. E além do mais, logo depois que entrei foi que tudo aconteceu. Assim que terminei de urinar, eu voltei para dentro da cabine e logo tentei dormir.
E não demorou nem 2 minutos que tinha entrado e comecei a escutar um barulho que começou bem baixo, mas que logo ficou bastante alto. Era como uma respiração cansada e meio que engasgada. Não sei que animal faria esse tipo de som. Aquela coisa rodeou meu caminhão e acho que cheirou tudo, pois ele parecia farejar algo. E quando escutei aquele cansaço e a movimentação lá fora, eu travei de medo, pois era algo muito assustador e nunca tinha escutado na vida. Fiquei apenas dentro da cabine e torcendo para que aquilo fosse embora logo. Mas nada, aquela coisa continuava a rodear e a fungar o meu caminhão. E como se não bastasse, aquela besta subiu em cima da cabine. Nessa hora eu me tremi todinho de medo e desejei me mexer para ver se ele ia embora. Mas também tive medo daquilo tentar quebrar a porta. Por isso, preferi ficar parado. Dava para sentir o peso daquilo, pois cada passo que ele dava, eu achava que iria afundar a lataria do meu caminhão. Na minha mente eu só pensava, se existe lobisomem, acho que essa coisa só pode ser um. E foi aí que comecei a rezar todas as orações que vinham na minha mente, pois era só ele quebrar o vidro e invadir para me atacar. Mas por Deus ele não fez nada, e só ficou desse jeito muito estranho, fungando e rodeando. Quando saiu foi de uma vez. Com um pulo senti aquela besta sair de cima do meu caminhão e cair a uma distância de uns 7 metros. Mas ele ainda não tinha ido embora, pois continuei escutando o seu cansaço. Ele meio que estava só me observando, e depois de um tempo, começou a correr, até eu não senti mais a sua presença. Mas eu continuei naquela mesma posição que estava, e não me mexi um centímetro sequer, pois estava com tanto medo que achei que ele ainda estivesse por perto, e se eu me mexesse, ele iria me ouvir e provavelmente me atacar. E podem me chamar de medroso e coisa e tal, pois sou medroso mesmo. Mas creio que se estivessem no meu lugar estariam na mesma situação. Pois bem, passei a noite ali parado torcendo para amanhecer logo, e eu novamente botar o pé na estrada. Saí apressado procurando pela minha panela, e quando saí do caminhão vi um homem de cócoras, bem longe dentro de um matagal, só me observando. Homem de boné e camiseta, parecia com morado de rua. Estranhei a sua presença ali, mas achando que iria ser roubado, pois ele parecia me esperar sair do caminhão. Eu fiz meu café bem apressado e direto olhando para o homem, que ficou o tempo todo na mesma posição, e saí dali bem rápido, para me livrar daquela sensação ruim que estava sentindo. Fiz minha rota normal e na volta passei por Itupeva, mas não parei para abastecer, e só segui o caminho para chegar na minha cidade. Quando cheguei, contei para o meu pai desse acontecido, e fiquei impressionado com a fala dele. Meu pai disse que a respiração que eu tinha escutado era de um lobisomem, e que o sujeito que vi pela manhã me encarando era ele, só que na sua forma humana, e que fiz o certo em não ter bancado o curioso, e saí para ver o que era, pois com certeza ele estaria nas redondezas, só esperando o vacilo meu. Quase que caí para trás ouvindo isso do meu pai, e agradecendo a Deus por ter feito o certo. Não vi o lobisomem naquela noite, mas escutei a sua respiração, e fiquei com a sensação estranha de estar próximo daquilo. Cachorro e onça com certeza não eram. Um cansaço e roncado daquela altura não era de algo normal. E se existe mesmo lobisomem, com certeza aquela respiração era de um. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Stephanie.
Moro em Tangará da Serra, que fica no Mato Grosso. Tenho 35 anos e o relato que irei contar não ocorreu apenas comigo. Aconteceu com mais uns 4 amigos meus, pois todos nós vimos aquela criatura passar bem perto do nosso carro. Tudo ocorreu em 2005. Na época eu gostava muito de sair. Ia para tudo quanto era de festa. E junto comigo vinha sempre os meus amigos. O Jairo, a Lúcia, o Miguel e a Laís. Era quase certeza da gente sempre estar em toda festa, pois não perdíamos uma. Mas esse meu gosto de sair e se divertir mudou muito, já que depois que vi aquilo passando por nós, eu nunca mais tive coragem de sair novamente. Como eu já disse, tudo ocorreu em 2005. Lembro que meus amigos me chamaram para irmos a uma festa que iria ter no interior, que só ia ter conhecidos por lá e que não íamos demorar muito. Pois bem, assim fiz. No dia da festa menti para minha mãe, dizendo que ia dormir na casa da Lúcia, a minha amiga, e ela me deixou sair. Então saí de casa mais ou menos por volta de umas 8 da noite. Todos do grupo se juntaram às 9 da noite e seguimos no carro do pai do Jairo até a festa. O caminho era de difícil acesso. Além do mais, tinha chovido aquela noite e por ser uma estrada de terra, estava tudo enlamaçado. Mas tudo ocorreu bem na nossa ida. Nos divertimos bastante naquela festa. Não bebemos muito, pois combinamos de dormir na casa da Laís, ainda naquela noite. O tempo então foi se passando, e já batiam as 3 da manhã. Então todos decidimos ir embora, e foi na nossa volta em que tudo aconteceu. Estávamos a uns 10 minutos naquela estrada de terra, até que avistamos um carro parado lá na frente, sendo que uma das portas estava aberta. Na hora em que Jairo viu aquilo, ele logo já foi falando: "Pronto, só pode ser um assalto." Foi então que ele começou a dar ré, mas nessa hora ouvimos alguém gritar: "Não saiam do carro!" A gente estranhou aquela voz e ficamos procurando para ver de onde vinha. Foi quando de uma vez só sentimos uma batida na traseira do carro, uma batida tão forte que o carro até se mexeu. A gente, não entendendo nada, só olhava para os lados, para ver o que era aquilo. Foi quando a Lúcia começou a gritar de desespero. Olhamos para a direita, que era onde ela estava, e vimos a cabeça de um enorme cachorro. Só que aquilo tinha as orelhas grandes e estava em pé. Estava observando a gente. Na hora, o Jairo deu a ré bem rápido, e aquilo que estava do nosso lado correu para a mata. Como a estrada era pequena, só podíamos ir para frente ou para trás. E estávamos praticamente presos ali. Por isso, começamos a voltar lentamente de ré. Foi quando novamente sentimos outra batida no carro. Dessa vez tinha sido bem do lado esquerdo, o lado em que eu estava. E era aquela mesma criatura. Nesse momento ouvimos a porta do carro que estava na nossa frente bater. E ele saiu em disparada por aquela estrada. Aquele bicho olhou para o carro e então foi atrás dele. Ficamos ali parados por um tempo, mas desesperado falei para o Jairo: "Acelera o carro, Jairo, e passa por cima daquilo, pois não tem como aquilo ser algo normal." Foi então que saímos dali bem rápido e já não vimos mais aquele bicho. Com muita sorte, a gente saiu ileso daquela situação. Só fomos parar quando chegamos em um posto de gasolina que tinha na entrada da minha cidade. E lá também estava o carro que vimos na estrada de terra. Chegamos perto e vimos um homem desesperado que estava ligando para alguém. Paramos do lado dele e fomos conversar. E a gente nem precisou falar muita coisa, pois ele já foi logo falando: "Vocês também viram aquele bicho na estrada, não viram? Eu sei que viram, pois eu não estou ficando louco." O homem estava desesperado e se tremendo todo. Nós então respondemos que sim e perguntamos a ele o que era aquilo.
E o homem nos respondeu: aquilo era um lobisomem. Eu tinha ido levar as pessoas para aquela festa e não vi nada na ida, mas na volta vi uma coisa em pé na beira da estrada. Parei para ver o que era, mas assim que cheguei perto, aquela coisa se jogou em cima do meu carro e atolei a roda na lama. A criatura ficou batendo na lataria do meu carro. Eu achava que a todo instante ele iria invadir para me matar. Foi quando ele correu em disparada para a mata. Saí do carro e subi numa árvore, pois assim achava que estava mais seguro. E foi aí que vocês apareceram. Até falei para vocês não saírem do carro como eu. Todos nós 5 vimos aquele bicho. E aquele homem também. Não nos restava dúvidas. Aquele bicho era mesmo um lobisomem. Conversamos um pouco com o homem. Depois compramos algumas coisas e seguimos para a casa da Laís. E nem conseguimos dormir direito, pois ficamos conversando sobre aquilo. Depois a gente não falou nada do ocorrido para ninguém, pois quem queria acreditar em um monte de jovem que só sabia curtir? Além do mais, tínhamos que guardar segredo, pois cada um mentiu para suas mães. Depois desse dia, eu pouco fui para festas, e sempre que ia era para as que tinham aqui na cidade, mas nunca mais fui para interior nenhum. E até hoje é assim, pois ainda tenho medo daquele bicho estar por aí, só na espreita e esperando por alguém. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.